Irmãos, quando nós abrimos as nossas Bíblias em Hebreus 11, os irmãos estão lembrados, Hebreus 11 é aquele capítulo que fala sobre a fé. No versículo 3, Hebreus 11, 3, nós lemos assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E, numa linguagem mais comum, as coisas que não vemos, as invisíveis, são as que caminham para as que a gente vê, não é? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aquilo que é visível veio a existir a partir das coisas que não vemos. O que eu quero dizer com isso? Quero lembrar aos irmãos uma coisa que os irmãos sabem, de que esse mundo visível nosso é controlado por um mundo espiritual que a gente não vê. O que a gente vê é controlado pelo que a gente não vê. Por isso que a gente vive por fé, mesmo não vendo, nós cremos que é real, que é real. O mundo espiritual, o mundo que a gente não vê, o mundo invisível, controla o mundo que a gente vê, Começa a partir de Deus. Deus tem o controle total de tudo. Cremos nisso sem discutir, Quem às vezes ousa discutir, descrer, vai acabar em determinado ponto tendo que admitir isto. Então nós cremos que o mundo que não vemos, o mundo espiritual, influi diretamente nesse mundo em que vivemos, Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Então, no céu, a obediência é total, definitiva. Ninguém pergunta por que, todo mundo obedece. Aí Jesus disse, então você ore assim, para que aqui na terra também aconteça como acontece no céu. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Bom, o que eu quero que a gente tenha? O nosso tempo está comprimido, vamos caminhar com ele. A primeira ideia que eu quis passar é essa, de que esse mundo que espiritual é muito mais real até do que esse mundo que vemos, esse mundo material, que a gente pode apalpar, pegar, sentir se está quente, se está frio, se está gelado, o mundo espiritual é muito maior, muito mais completo. Numa comparação muito simplista, você pega o GPS, põe lá no mapa para você ver onde você quer ir. E o GPS te dá informações a partir de um satélite que está lá em cima, E o satélite que vê lá em cima vê muito melhor do que a gente que está vendo cá embaixo. Por isso, muitas vezes, o GPS obriga a gente a dar voltas, porque ele analisa que tem 2, 3 sinais no caminho e esses sinais vão te atrasar. Aí ele manda você passar por outra rua, Às vezes, quando tem que ir ao centro e eu pego ali um carro de aplicativo, eu falo, vai direto, porque o aplicativo, o GPS vai mandar você subir a outra rua que não tem sinal, porque ele analisa assim, Mas ele é um robô, ele analisa friamente a coisa. E se o GPS lá do satélite pode olhar e fazer previsões cá para baixo, imagine Deus, que está vendo tudo, sabendo tudo, que para ele não tem futuro, isso que para nós é futuro, ele já viu, já aconteceu, tudo para Deus é já, é agora.
não é? Então, o mundo espiritual controla esse mundo que nós vemos e vivemos nele. Uma outra ideia, a gente vê falar às vezes Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29, às vezes é passado para a gente só a primeira parte, porque a primeira parte diz assim, que as coisas encobertas são para Deus e as reveladas são para nós e os nossos filhos. Então, às vezes você não entende da coisa, você diz, não, é assim mesmo, as coisas encobertas são para Deus. Né? Na verdade, as coisas encobertas são coisas que ainda não foram descobertas, mas que vão ser reveladas, trazidas à luz qualquer hora. Deus não tem, assim, aquela avareza, aquele capricho, não, isso aqui eu não vou deixar você saber nunca. Não, não é? Paulo disse lá em 1 Coríntios 13 que o que agora a gente vê por espelho. E quando ele falou por espelho, o espelho era uma lâmina de bronze embaçada. Não era o espelho que a gente tem hoje, não é? Era um bronze polido e tal, mas que você via assim, silhuetas, e não como a gente vê hoje no espelho, não é? E Paulo disse, então, a gente vê como por espelho, você vê a silhueta, você vê a coisa embaçada, você não tem detalhes, não é? Hoje, detalhes é uma coisa interessante, você vai comprar uma câmera, né? Nós compramos aquelas duas ali, que a gente trabalha com ela aqui, essa outra, e ela é chamada de alta definição, porque ela é 1080 pixels, é isso mesmo, né, Juninho? Pixels, né? Mas você pode trabalhar com uma de 260, 300 e pouco, sei lá, com pouca coisa, e ele vai te passar uma imagem. Mas se você apura a imagem, a definição fica maior, você entende melhor. Com Deus é assim, à medida que você vai se aproximando dele, que a luz vai brilhando mais, né? A definição vai ficando melhor. E a gente vai entendendo. Deus não tem nada assim que todo mundo conhece, Amós 3,7, que diz que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelá-la aos seus servos, os profetas. Está vendo como tem versículos assim que a gente guarda, não é? Fácil. Então, Deus quer fazer as coisas, mas quer trazer para a luz, quer revelar para nós. Porque muitas vezes Deus não revela, porque a gente não está pronto para ver e ouvir. Veja, você conhece Balaão, livro de Números, capítulo 22. Balaão é um profeta que vê de olhos abertos, visão para ele é a fichinha. E de repente ele sai para encontrar com Balaque, e o anjo está na frente dele, e a mula vê o anjo e ele não vê. Por quê? Se ele estava sempre ligado, aquela hora ele estava desligado, ele só pensava no dinheiro que o Balaque ia pagar para ele. Né? Então, às vezes, nós temos motivações erradas que não deixam a gente receber a revelação. Né? Deixa eu tentar voltar para onde é que Deus está me levando para um lugar que depois vai ficar difícil para eu sair. Deixa eu voltar para o texto. Bom, e eu estava pensando que muitas vezes nós vivemos debaixo de influências desse mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo da luz, mas as trevas são paralelas, porque as trevas são a ausência da luz, né? A ausência da luz. Se tiver luz, as trevas são espantadas imediatamente. Se acende a luz, a escuridão acaba. Então, nós temos um mundo de luz. E, paralelo a esse mundo de luz, há um mundo de trevas, onde as coisas são feitas escondidas, onde as coisas são feitas para não serem descobertas, não é? E eu fiquei pensando algumas coisas enquanto preparava para esse texto. Eu fiquei pensando numa coisa. Quando você abre o livro de Juízes, capítulo 17, tem um episódio interessante. Quer ver? Juízes, Josué, Juízes. Juízes, capítulo 17. 17. Havia um homem
da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 siclos de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitava maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Aqui em 2 versículos traz um episódio que a gente precisa prestar atenção. O que aconteceu? Esse homem chamado Mica se apoderou de um dinheiro da mãe dele, 1.100 siclos de prata. E olha, era dinheiro para juntar com rodo, né? Naquele tempo era muito dinheiro. E ele tomou o dinheiro, escondeu, pegou, não sei o que aconteceu. E quando o dinheiro sumiu, a mãe do Mica começou a amaldiçoar, né? Quem tomou esse dinheiro nunca vai dar certo com o dinheiro. Quem pegou esse dinheiro nunca vai dar certo com o dinheiro, né? E tome maldição, e tome maldição, e tome maldição. E a mãe xinga de manhã, de tarde e de noite. 1.100 ciclos de prata é muita coisa. Aí um dia o Mica chega para ela e diz: ó, mãe, deixa eu falar um negócio com a senhora. Esses 1.100 ciclos de prata que a senhora está praguejando esse tempo todo, eu tomei. Mas resolvi trazer, está aqui o seu dinheiro de volta. Aí o que a mãe falou? Bendito do Senhor seja meu filho. Bom, Romanos 15:4 diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Paulo escreveu isso. O que está escrito aqui, Deus mandou registrar, Deus mandou colocar na Bíblia porque é importante. Então, parte dessa ideia, Deus mandou registrar porque é importante. Então, isso que parece só uma conversa de fundo de quintal entre mãe e filho, traz uma lição. Qual a lição? É que a mãe que amaldiçoou, quando o filho apareceu com dinheiro, disse: foi eu. Ela disse: bendito seja do Senhor meu filho. O que ela quis fazer? Quebrar a maldição. Não é? Porque é a bênção que anula a maldição. Então, quando ela diz: bendito seja do Senhor meu filho, para que tudo aquilo que ela desejou, né, de ruim para quem tomou o dinheiro dela, quem sumiu com o dinheiro dela, agora a coisa chegasse no lugar, não é? Bem, então essa é uma coisa que a gente fica pensando assim, ó, no mundo espiritual, essas coisas têm significado. É interessante a gente pensar que a Bíblia registrou Jacó e Labão, porque para todo Jacó, uma hora ele vai encontrar um mais esperto do que ele, certo? Não é? Então, as coisas no mundo, o sistema de justiça de Deus, ou o tal do freios e contrapesos, fala-se muito nisso hoje, né? Freios e contrapesos, tem que ter um negócio para igualar a balança, e a gente precisa saber disso. Então, no mundo espiritual, essas coisas assim, se está devendo, uma hora, alguém vai pagar, não é? Por isso que quando Jesus olhou para aquele paralítico, né? Vamos lembrar, ele estava na casa dele, de Jesus, em Cafarnaum, e a casa cheia, não tinha jeito de entrar nela, e de repente alguém abre um buraco no eirado, no telhado, e desce uma maca. 4 amigos desceram a maca com um homem paralítico. E Jesus olhou para o paralítico, na hora que a maca chegou assim aos pés dele, ele olhou para ele e falou assim: filho, perdoados te são os seus pecados. E o pessoal começou a murmurar: não, só quem pode perdoar pecado é Deus, não é? Esse homem está se fazendo de Deus, ele é um mestre, ele é uma pessoa famosa, conhecida, mas ele não é Deus. Aí Jesus, que escutou, né, o pensamento do pessoal, disse: olha, vocês estão achando qual que é mais difícil? Dizer, levanta, toma o teu leito e anda, ou dizer, perdoado te são os teus pecados? Né?
Na concepção daqueles homens, dizer levanta-te e anda era o mais difícil. Na concepção de Jesus, dizer perdoado-te são os seus pecados era mais difícil. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus perdoa alguém, ele fica no prejuízo. Tá certo? Aí Jesus disse, para vocês saberem que eu tenho poder para perdoar pecados, olhou para o moço assim, levanta e anda. E o paralítico foi curado. Dizer levanta e anda para o paralítico era mais fácil para Jesus do que dizer perdoado são seus pecados. Certo? Então, vamos caminhar aqui. Uma outra coisa interessante é que às vezes a gente faz algum tipo de aliança que vai dar trabalho depois para quebrar, para se livrar dela. Veja Davi, vocês conhecem a história, lá em 1 Samuel 27, Davi, 1 Samuel 27 começa assim, né? Disse Davi consigo mesmo, você vai lembrar o texto. Disse Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia Saul me mate. Tudo na primeira pessoa, tudo no me, quer ver? 1 Samuel 27, 1 Samuel, aqui, 1 Samuel 26, 27. Disse, porém, Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Os filisteus eram os inimigos principais de Israel. Davi está naquele período em que ele sofre as perseguições vindas de Saul, que era o rei. Vamos lembrar, Saul era o rei. E por ações que Saul fez, Deus se entristeceu com ele. Deus chegou a falar com Samuel, o profeta, olha, eu me arrependo de ter indicado Saul para ser o rei. Quando Samuel foi à casa de Jessé e ungiu a Davi, o Espírito Santo que estava sobre Saul saiu dele e veio para Davi. E Saul ficou louco, né? O que aconteceu? Aí ele passou a viver tendências de demência, de loucura. E tanto que os cortesãos lá, os amigos da corte, disseram, isso é um demônio, isso é um espírito maligno. Quando ele te ataca, você tem que fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Vamos arranjar alguém que cante, alguém que toque uma harpa, porque a hora que toca a harpa, você acalma, azeda o ambiente do demônio e vai embora, né? E aí procuraram alguém, descobriram Davi, que tocava e cantava, né? Olha como é que Deus vai encaminhando a vida de Davi para chegar na corte. Aí Davi vai lá e toca a harpa e acalma Saul e volta para cuidar das ovelhas, e fica nisso. Mas ele ficou louco quando o Espírito Santo saiu dele e foi para Davi. Bom, Deus então começa a preparar Davi para ser o rei. Mas aqui em 1 Samuel 27, Davi esqueceu as promessas de Deus, Davi esqueceu todas as coisas que Deus havia prometido para ele, que ele estava debaixo de uma unção, esqueceu tudo aquilo. Ele tinha um exército de 600 homens com ele, homens que ele foi treinando para ser bons na guerra, homem que ele treinou para ser lá os seus generais, os seus ministros depois. E agora de repente Davi pensa assim, sabe um negócio? Eu tenho que fugir de Saul, que pode acontecer que ele me mate. Gente, ele está debaixo de uma promessa. Deus falou que ele vai ser o rei. Ele sabe que ele vai ser o próximo rei. Ele sabe que Saul está perseguindo, porque Saul também sabe que ele vai ser o próximo rei.
E o que ele pensa? É melhor para mim fugir para os filisteus. E fugiu. Foi para Gate, né? Para a cidade, eram 5 cidades filisteias, essa cidade de Gate. O rei chamava Aquis. E ele foi e se apresentou a Aquis e disse: olha, deixa eu ficar aqui com você, eu vou ser submisso a você, nós vamos trabalhar com você, vou guerrear as guerras todas aqui. E ficou 1 ano e 6 meses lá morando com o rei Aquis. Depois ele chegou para eles: por que eu tenho que ficar aqui, perto, né, usufruindo de todas as mordomias? Me dá uma cidade para eu morar com o meu povo. Aí havia uma cidade na fronteira chamada Ziclag, que ela já tinha sido de Israel e que os filisteus tomaram de Israel numa guerra e agora é dos filisteus. O que o Aquis pensou? Vai lá para Ziclag, lá já é meio de vocês mesmo. E Davi foi com o seu pessoal para Ziclag. Ziclag é aquele lugarejo onde, isso é o capítulo 27, onde no capítulo 29, 2 capítulos depois, Davi vai chorar até não ter mais lágrimas. Já leu aquele texto lá que fala isso, que Davi e os seus soldados choraram até não ter mais lágrimas? Sabe por quê? 27 está aqui. No 28 é declarada uma guerra entre os filisteus e Israel. E Davi se apresenta lá para Aquis, o rei de Gate, com o seu pessoal, seus homens, né? 600 homens. E deixa Ziclag desguarnecida. Bom, Davi vai para lá, os outros 4 reis dos filisteus olham para Aquis e falam: o que está esse homem aí? Esse é o Davi que está aqui comigo e tal. Diz: não, ele não vai na guerra com a gente, não. Chega lá, ele muda de cabeça lá e resolve guerrear contra nós, nós perdemos a guerra com o inimigo dentro do nosso meio. Despede Davi. O rei Aquis, né, vocês estão lembrando as coisas, o rei Aquis então chama Davi e diz: eu sei que você é leal e tal, eu sei que você não ia me trair, mas os outros reis não querem, eu estou te dispensando. E Davi juntou seus 600 homens e voltou para trás. Ele ia guerrear contra Israel. Foi Deus que não deixou, claro, né? Deus está no controle das coisas, fez os outros reis ficarem desconfiados e ele foi liberado. Quando ele volta para casa, né, para Ziclag com seu pessoal, caminho talvez dos 2 dias, os amalequitas tinham passado em Ziclag e tomado tudo. A cidade estava em defesa, levaram tudo, né, as famílias, o gado, tudo que Davi e os 600 homens haviam juntado até aquela hora, os amalequitas levaram. Aí, você conhece a história, teve um momento de tristeza, houve até um momento em que eles pensaram, né, os companheiros de Davi pensaram em apedrejá-lo. Não, a culpa é sua, quem manda você fazer essas alianças? Não, foi Davi que fez a aliança, eles saíram atrás. Davi só pensou nele quando fez a aliança. Mas ele tinha 600 homens e as suas famílias por trás, que traz para a gente uma lição. Às vezes você toma uma decisão egoísta, às vezes você toma uma decisão assim, achando que o negócio é só você que existe no mundo, que não tem mais ninguém, que você é o umbigo do mundo, né? Às vezes você toma assim, sem saber que quem está ao seu redor vai ser também alcançado, né? Para mim e não sei o quê, mas tem em volta dele ali 600 homens e suas famílias que foram feitos prisioneiros pelos amalequitas. Então houve aquele negócio, aquela choração toda, aquela lástima, aquela murmuração, até que a Bíblia diz que Davi se animou no Senhor, juntou a tropa e disse: vamos atrás do que é nosso, né? Consultou, é interessante, Davi sempre consulta o Senhor, mas nesse episódio do 27, ele não consultou o Senhor, ele achou por conta dele, não é? Mas no 29 ele consultou o Senhor: eu devo perseguir? Sim. Se eu perseguir, vou alcançar? Sim. E se eu alcançar, eu vou vencer? Sim. Aí ele saiu correndo atrás e venceu. E Deus preparou tudo. Capítulo 29.
né? Então ele volta para casa. No capítulo 31, Saul foi morto. E aí no capítulo 1 de 2 Samuel, as coisas já começam a caminhar para que Davi seja rei. Olha, sabe esse negócio assim de você conhece a história, que conta a história do nadador que ia atravessar, né, o canal da Mancha a nado. Aí quando ele chegou no meio do mar, ele ficou tão cansado, disse, não vou conseguir chegar, voltou. Não é? Eu não posso dizer que a piada originalmente foi feita em preto e branco, né, Jorge? Mas é assim, tem gente que nada até o meio. Se você nadou até o meio, o caminho para trás e o caminho para frente é o mesmo, toca para frente. Não é? Então, aí, quando você caminha mais um bocadinho para 2 Samuel capítulo 5, versículo 17, diz assim: ouvindo, pois, que os filisteus que Davi foram ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Aqui que está o nó do negócio. Davi reinou 7 anos em Hebrom. Era um reinozinho pequenininho, os filisteus não mexeram com nada. Aí, de repente, todo o povo de Israel chegou para Davi e disse, não, você não vai ser só rei de Hebrom, não. Você tem que ser nosso rei de todo Israel. E ungiram a Davi rei de Israel. Aí, segundo Samuel 5, conta então que os filisteus se levantaram, se reuniram e vieram para prender Davi. Por quê? Por que isso? Porque 7, 8 anos atrás, Davi foi lá e se apresentou ao rei filisteu, dizendo, eu quero ser teu servo. Não é? Eu quero ser teu servo. E ele não quebrou a palavra. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente faz algum voto lá atrás, a gente se apresenta para servir, né, alguma coisa, alguém, uma entidade, uma coisa assim, e depois não quebra isso, e a promissória está lá valendo, né? 8 anos depois, talvez, 7 ou pouco, os filisteus vieram cobrar a promissória. E eles pensaram, Davi pode continuar sendo rei de Israel, mas nosso servo, porque aí o que nós vamos fazer? Não é? Nós vamos ser reis de Israel via Davi. Davi ia ser só um laranja. Bom, sabe o que aconteceu? Davi foi lá e guerreou contra eles e venceu. E eles voltaram para trás e daí a pouquinho reorganizaram o exército e agora eles vieram para matar Davi. Né? Aí Davi teve que usar mais força para quebrar aquela aliança que ele tinha feito e dizer para os filisteus que ele não era escravo deles mais. Eu estou dando esses exemplos para a gente descobrir que o mundo espiritual pode estar acontecendo alguns buracos, algumas lacunas, alguma coisa que não deixa a gente caminhar, porque ficaram algumas coisas para trás que a gente não resolveu, né? Veja, eu falei sobre Jacó, não é? Jacó fez votos para Deus, fez promessa para o irmão dele, aquele negócio todo, aí Deus aparece para ele e disse, sobe a Betel e paga aquele voto que você me fez. Porque Davi estava fugindo, né? Lá em Gênesis 28. Estava fugindo. E Deus apareceu para ele, ele fez um voto para Deus. Os irmãos se lembram, eu preguei sobre isso aqui. Se o Senhor for comigo, de maneira que eu volte sem maiores problemas, não é? Que eu tenha pão para comer, roupa para vestir, o Senhor vai ser o meu Deus. E de tudo que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. Aquela hora, se ele resolvesse dar o dízimo do que tinha, não tinha nada, né? 10% de nada continua sendo nada, né? Bom, mas agora, 21 anos depois, ele volta rico, né? Faz as pazes com o irmão dele.
puderam. O irmão dele, Esaú, quando Davi fugiu, Esaú ficou com toda a herança. Sabe? Jacó, desculpa. Esaú ficou com toda a herança de Jacó. E a dele. Tá certo. Né? E agora Jacó está voltando, rico, e ainda manda presentes para Esaú. Esaú disse, não preciso não, eu estou rico. Estava mesmo, porque Esaú ficou com as duas partes dele, mais a parte de Jacó durante aquele tempo todo. E aí Esaú, né, disse assim, não, vamos lá para casa, afinal de contas você também tem parte na fazenda, você é o outro herdeiro. E Jacó disse, não, pode ir andando que depois eu chego lá, e nunca chegou lá. Mas, às vezes, a gente arrisca algum tipo de voto que ficou pendente na eternidade. Não é? E aí, uma hora, Deus resolve cobrar da gente. Não é? Por que às vezes Deus faz isso? Pedro diz que a gente, às vezes, sofre correções, disciplinas, para não ser condenado com o mundo. Às vezes Deus permite que a gente, como diz lá aquela piada, leve uma lapada nas costas, não é? Para a gente não ser condenado com o mundo. Então, o mundo espiritual controla esse mundo que nós vemos. E às vezes Deus permite que haja flexibilizações porque nós temos vontade própria e Deus respeita. Ah, não era para eu estar assim. Pode procurar, de repente, o estar assim é resultado de decisões que você tomou por conta própria. Né? Quantas vezes a gente não consulta o Senhor? Quantas vezes tem alguma coisa lá dentro da gente dizendo assim, não vai dar certo? Você já teve uma experiência assim? Eu já tive várias, não vai dar certo. E arrisquei e quebrei a cara. Não é? Então é Deus avisando lá dentro, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Aí, claro, Deus é suficiente, Deus para consertar as bagunças que a gente faz. Por isso que Ele é Deus, não é? Ele é ilimitado, Ele pode acertar as coisas, fazer as coisas funcionarem. Quer ver uma coisa que eu não entendo? Davi foi lá e cobiçou Batseba. Cometeu aquela porção de coisas para encobrir o pecado dele, né? E depois arranjou uma maneira de que Urias, o marido de Batseba, fosse morto numa guerra, para ele então poder assumir Batseba como esposa, né? Para quem viu de fora, falou assim, olha que rei bondoso, olha o coração desse rei. A esposa lá do soldado ficou viúva, o soldado morreu na guerra, ele foi lá e levou para o palácio e casou com ela e deu dignidade a ela, sem saber o que estava correndo por trás, né, nos bastidores. Então, mais na frente nós vamos descobrir que o filho de Davi, por quem Deus expressou a sua preferência, foi Salomão. Salomão, filho de Davi, ele é filho de quem? De Batseba. O que eu quero dizer com isso? É que se você esperar um pouquinho, Deus te põe no lugar certo. Todas as vezes que você toma uma decisão por sua conta própria, vai correr o risco da decisão tomada. Mas se você espera Deus encaminhar as coisas, Ele faz tudo direitinho, né? E te deixa assim, como é que a gente pode dizer, na marca do pênalti. Eu me lembro, viu, Ricardo, de um irmão que na outra igreja lá ele dirigia o louvor, né? Um dia dirigiu, aí chegou e tal, aí ele falou comigo, pastor, mas eu deixei a igreja assim na marca do pênalti, e o senhor desmanchou tudo, o senhor começou devagarinho, com um jeitinho, foi... Oh. Marca do pênalti, não é? Então, às vezes é assim, você decide fazer por sua conta própria, e Deus deixa, porque Ele sabe que depois Ele pode consertar o que está errado.
né? O mundo espiritual, esse mundo que a gente não vê, controla esse mundo que a gente vê. E que, de repente, né, você conserta essa parte que errou. Sabe, uma das coisas para Deus, o Job lembrou, o Salmo 51, outras pessoas lembraram outras coisas. A primeira coisa para abrir espaço para Deus entrar, para consertar o que está errado, é reconhecer que está errado. Porque o problema nosso, muitas vezes, é que o nosso orgulho não deixa a gente reconhecer que errou. E a gente fica tentando remendar de um jeito, de outro, mas não diz eu errei. Eu reconheço que eu errei. Aí quando você olha para Deus assim, diz, Deus, eu reconheço que eu errei. E eu não sei como consertar. Então, por favor, entra nisso e conserte isso para mim. Aí Deus entra e conserta. Sabe por quê? Porque Deus tem outras maneiras de fazer a coisa chegar, não é? Na mão da gente. Às vezes a gente atrasa o Senhor e a coisa demora. Mas Jó olhou para Deus e disse assim, bem sei que o Senhor pode tudo. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu acho que ele ainda olhava as cicatrizes na pele, assim, no corpo, mas ele disse, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe, às vezes é assim, Deus vai deixar o mundo dar voltas, Deus vai permitir que eu seja exprimido, que você seja provado, que você seja moído, esmagado, mas ele vai cumprir o projeto dele. A Bíblia diz que por causa do gozo, da alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou toda aquela afronta. Para você que vai nos ver, não é? Pela internet, houve uma irmã aqui nessa igreja que ela teve problemas desde a infância. E para os irmãos aqui que não sabem também, né? Aos 3 anos de idade, o pai e a mãe se divorciaram. E ela foi dada para uma família criar. Dos 3 aos 13, essa família cuidou bem dessa menina. Aos 13 anos, a mãe de família levou ela para casa de uma prima e falou com ela, fica aqui, eu vou fazer um curso de 60 dias, 2 meses eu volto para te buscar. E nunca voltou. Ali na casa da prima, ela suportou o assédio do marido da prima e uma série de perseguições, aquele negócio todo, e para se livrar daquela pressão toda, se casou aos 16. Do casamento, ela adquiriu 2 filhas, 2 meninas. Depois se divorciou do marido, e como ela era muito pobre no interior, a sogra dela veio de São Paulo e pegou as meninas e levou para criar lá. E ela ficou, né, desmaridada e desfilhada. E aí, a vida dela virou uma peregrinação. Estou lembrando isso aqui porque eu conversei com ela essa semana. Bom, ela veio, a gente conversou e ela foi consertando as coisas e abrindo mão do prejuízo, perdoou a mãe e o pai que deixaram ela pequenininha na casa dos outros. Teve mais dificuldade de perdoar aquela senhora que falou que ia voltar e não voltou, mas perdoou. E foi abrindo mão dos prejuízos, assim, perdoou o irmão dela que podia ter ajudado ela a criar os filhos. E não ajudou, não é? Perdoou o ex-marido, tudo que ela achou que precisava perdoar, abrir mão do prejuízo, ela abriu mão. E foi embora. Semana seguinte ela me passa uma mensagem pelo WhatsApp, pastor, achei a minha mãe.
44 anos depois ela encontrou a mãe dela. Tudo porque Deus deu a volta no coisa, em tudo aquilo lá, e fez ela encontrar a mãe. Porque agora ela tinha 47 anos. E descobriu que que a mãe dela tinha outras filhas e que ela tinha uma família. Ela que se achava sozinha o tempo todo. Sabe, Deus é suficiente, Deus, para consertar as coisas todas a partir do momento que você interage com Ele, seja para perdoar, para abrir mão do prejuízo, seja para reconhecer onde errou e aquele negócio todo. Para Deus agir na vida da gente, você tem que fazer aquele primeiro contato, né? Então, às vezes é assim, a gente vive um tipo de vida mais ou menos, sem saber onde é que estão os gargalos, onde as coisas estão presas, onde as coisas estão difíceis, né? Sabe, Deus pode restaurar a história daquela irmã. E é interessante porque ela fez alguns pedidos para mim, para oração. Pastor, eu queria isso assim, eu queria aquela outra coisa. Ela falou assim, pastor, eu queria dar um dízimo de R$500 por mês. Eu disse, vem para a minha igreja. Mas orei para ela alcançar, não é? E como eu não a vi pessoalmente, só tenho, às vezes converso com ela, igual conversei semana passada, coisa rápida, né? Por telefone. Eu acho que o que ela pediu a Deus, Deus lhe deu, não é? A capacidade de trabalhar, de produzir seu recurso, aquele negócio todo, e é possível que esteja dando até mais de dízimo do que o que ela pediu, né? Porque aquilo foi em 2016 que essa irmã passou o Dia das Mães com a mãe dela em um outro estado, né? 2016 para cá eu não vi mais essa irmã, e poucas vezes ela fez contato por telefone. Mas sabe, imagino que tudo aquilo que ela pediu naquele dia, que a gente orou para Deus dar, Deus deve ter dado. E eu acho que ela devia vir aqui, dar um testemunho um dia e contar para nós aqui o que Deus fez, não é? Bem, o que eu queria deixar para você é essa certeza. Você não está sozinho, você não está aí ao seu, né, correndo os riscos da sua vida. Deus está conosco, Ele está nos vendo, não é? E se alguma coisa está travada, aí descobre o que é e conserta. Errou, reconhece que eu errei. Tá, agora senhor, eu errei, mas eu não tenho condições de consertar isso. Então entra o senhor e conserta. Aí ele entra e conserta. Olha que coisa fácil, gostoso com Deus. Por isso que Ele é Deus, que Ele pode entrar e resolver. Amém? Amém. Então, eu estou trazendo essas ideias para que a gente se lembre, muito do que eu falei que você já sabe, mas para lembrar disso, Deus não se esqueceu, Deus não tirou férias, Deus continua no controle. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém? Não é? As coisas dão voltas, as coisas ficam difíceis muitas vezes. Pode perguntar para o Carlos ali, né? Carlos foi criado no Evangelho, tem conhecimento, resolveu arriscar a vida dele por conta dele, para descobrir que quem controla é Deus, não é, Carlos? Né? É Ele que controla, e possivelmente de algumas coisas que eu disse aqui, não é? Ele se recordou e de repente Deus vai fazer coisas grandes na vida dele também. Amém?